Olá, muito bom dia para você. São 7 horas e 13 minutos, horário de Brasília, quinta-feira, 16 de agosto. Nós estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens de Castro, no Paraná, onde acontece até sábado na Cidade do Leite, Parque de Exposições Dário Macedo, a Agroleite 2018. Daqui a pouquinho a Sara Kirchhoff vai entrar ao vivo, trazendo algumas informações sobre essa movimentação por lá. Muito bom dia para você de casa, bom dia para você, Ju Comparim. Bom dia, Ju Casamato, bom dia a todos. No programa de hoje você vai saber mais sobre o Congresso Mundial de Ciência do Solo, que está acontecendo no Rio de Janeiro. E você vai ver também. De Brasília, as informações sobre o embargo da União Europeia a um lote de carne de frango do Brasil e também sobre a Câmara Setorial da cadeia produtiva do óleo de palma. No dia de campo Pulse Day, que aconteceu em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, eu converso com o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, Marcelo Líderes. E de Brasília, as informações sobre o embargo da União Europeia falar a respeito do Imposto Territorial Rural. Tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E nós começamos o Bom Dia Produtor de hoje com os destaques da nossa capital federal. A repórter Catarina Martorelli fala agora sobre os rumores de um embargo de frango pela União Europeia. Olá, Catarina. Olá, bom dia a todos. O setor agro-brasileiro aguarda um comunicado oficial da Alemanha, da Holanda e do Reino Unido sobre o embargo da União Europeia a um lote de carne de frango exportada entre os meses de abril e junho deste ano. Ontem, a imprensa internacional publicou a informação do embargo. Até o final dessa quarta-feira, o Ministério da Agricultura ainda não havia recebido um posicionamento oficial da União Europeia sobre o embargo. E hoje tem Câmara Setorial da cadeia produtiva do óleo de palma, que vai discutir crédito, consórcio e também RenovaBio. Esse encontro vai ser na sede da Federação da Agricultura, em Belém, no Pará, a partir das 9 da manhã. Catarina Martorelli para o SBA. Para tentar resolver o problema de déficit de armazenagem em Mato Grosso, a AproSoja realizou a primeira feira Armazena MT. Valdir Pacheco tem as informações. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, realiza no dia 23 de agosto a primeira feira de negócios Armazena MT em Cuiabá. O evento será no buffet Leila Maluf, a partir das 13 horas e 30 minutos, com entrada gratuita. O objetivo principal da feira é fomentar a construção de armazéns no estado e apresentar formas de desburocratizar o processo. Para tanto, haverá 3 palestras com os temas viabilidade econômica, linhas de crédito e licenciamentos. Além disso, o evento contará com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, de instituições financeiras como o Banco do Brasil, Sicredi e das empresas especializadas no setor. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A ação da Agroleite acontece até sábado no Paraná. É um evento realizado pela Castrolândia, que reúne diferentes elos da cadeia leiteira todos os anos em Castro. A Castrolândia é formada por 877 cooperados e mais de 3.000 colaboradores. E a cidade de Castro, por sua vez, ocupa o primeiro lugar no ranking estadual de produção leiteira, com volume médio de 250 milhões de litros de leite por ano. Veja detalhes desse grande evento. Todos os anos é assim, a cidade de Castro, no interior do Paraná, se transforma na vitrine do leite. É no Parque de Exposições do município que o público confere o que há de melhor na genética bovina para garantir bons índices de produtividade.
Um evento que envolve todos os elos da cadeia. Este ano, são mais de 700 animais inscritos, entre vacas de raça holandesa, Jersey, animais para torneiro leiteiro e bovinos de corte. Além de 200 empresas do setor que participam do evento e apresentam o que há de mais moderno para a genética animal. A Agroleite chega à sua 17ª edição com um sabor todo especial. Isso porque no fim do ano passado, a cidade de Castro foi reconhecida legalmente como a capital nacional do leite, através de uma lei que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de dezembro, o que agrega ainda mais valor a esse grande evento e a matéria-prima que sai aqui dessa cidade. Só que essa história começou há muito tempo, quando 46 famílias de imigrantes holandeses chegaram aqui com mais ou menos 1.200 cabeças de gado, dando início a essa história que hoje é referência em produtividade. A história, vamos dizer, faz parte dessa trajetória. Os imigrantes holandeses vieram lá atrás, trouxeram gado puro de origem e multiplicaram isso, e a atividade de produção de leite desde aquele tempo, faz 65 anos que se produz leite. E isso vem crescendo e os produtores profissionalizaram, estão hoje com uma competitividade bastante grande, bastante interessante na atividade, e isso faz com que o volume, tanto volume como qualidade de produção, está entre a maior bacia leiteira do país. Este ano, a organização do evento espera receber mais de 60 mil visitantes. Gente como seu Pedro, que se tornou o único produtor de leite tipo A no sul do país. E tem na Agroleite uma parada obrigatória todos os anos. Aqui é o nosso shopping center, né? Dos produtores de leite. Todo mundo que mexe com leite, a gente vem aqui e se encanta. Hoje eu vim aqui e achei 2 novidades importantes para a minha atividade. Então, cada feira que a gente vem, a gente se depara com uma estrutura melhor, a organização melhor e coisas novas, que a tecnologia agora ela evolui muito rápido, né? Quem diz que sabe tudo parou no tempo, porque as coisas mudam a todo instante. Concursos, julgamentos, exposições e palestras técnicas marcam a programação da Agroleite até o próximo sábado. Vinhos brasileiros vão passar pelo crivo de 120 enólogos. Isso porque já começou em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a avaliação nacional da bebida. Os trabalhos seguem até o dia 23 de agosto. Annelise Nicolodi tem mais informações. Durante 8 dias, 351 amostras inscritas por 50 vinícolas de 6 estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, serão degustadas às cegas por 120 enólogos. O trabalho é realizado no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uve Vinho, em Bento Gonçalves. Todo o conhecimento e sensibilidade do enólogo são empregados nesse processo que visa avaliar a qualidade e a evolução do vinho brasileiro. A avaliação é individual e registrada em um sistema desenvolvido especialmente para avaliação. O resultado somente será anunciado no dia 29 de setembro, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, quando cerca de 900 apreciadores conhecerão a relação dos 30% mais representativos em cada uma das 5 categorias. O público poderá ainda degustar 16 amostras selecionadas, provando na taça a representatividade da safra 2018. As inscrições para os apreciadores abrem somente no início de setembro. E o cenário é de alta para o mercado do boi gordo. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria com Marina Zaia. Olá a todos. O cenário é de alta no mercado do boi gordo. No fechamento desta quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018, das 32 praças pecuárias que nós pesquisamos aqui na Scott Consultoria, a arroba subiu em 6 delas. E por mais que a demanda não venha colaborando com altas suficientes, com altas consistentes para a arroba, o cenário de oferta mais restrita possibilita essa firmeza, que já vem sendo observada há semanas.
Em Goiás, por exemplo, a arroba subiu R$ 2,00 nos últimos 10 dias. E em São Paulo, ela está sendo negociada a R$ 144,00 à vista livre de rural, por frigoríficos que têm as programações de abate em torno de 4 dias. Mas existem frigoríficos também que as escalas giram em torno de 2 dias e eles precisam comprar animais para o dia 20 de agosto, próxima segunda-feira. Nesses casos, é ofertado de R$ 1 a R$ 2,00 a mais pela arroba. Ainda com a apuração da Scott Consultoria, vamos agora para a cotação desses preços da arroba do boi gordo. Lembrando que se trata de uma boiada comum, preços à vista, livres também de fundo rural. E a gente começa pela região sudeste do país. Você vai acompanhando na sua tela, nós tivemos uma alta de R$1 em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Seguimos agora para a região sul do Brasil, onde nesta última quarta-feira também houve mudança no preço. Teve alta de R$1 na arroba em Santa Catarina. Destaque agora para o centro-oeste do país, alta de R$1 em Goiânia e alta também de 50 centavos no sul de Goiás. Seguindo, vamos para o estado do Mato Grosso. Por lá, houve elevação também na arroba do boi gordo. Ela foi de 50 centavos na região sudoeste do estado. Região nordeste do país, não houve alterações. Para finalizar, vamos ao norte do Brasil. No sul do Tocantins, teve alta também no dia de ontem. A alta foi de 50 centavos na arroba. O apresentador Fabiano Reis, do programa Agricultura BR, recebeu nesta semana no estúdio o Juliano Chimaidec, ele que é presidente da AproSoja em Mato Grosso do Sul. Eles conversaram, Ju, a respeito da safrinha de milho no estado que sofreu interferência do clima e que agora mostra os resultados negativos na época da colheita. Acompanhe trechos da entrevista. Alguns estados brasileiros tiveram fortes problemas com o fator climático durante o desenvolvimento da segunda safra de milho. Isso aconteceu em Goiás, aconteceu também no estado de Minas Gerais, que tem registro, mas principalmente aconteceu no Mato Grosso do Sul e no norte do estado do Paraná, que foram os estados mais castigados. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do desenvolvimento da segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul. E para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui o presidente da AproSoja local, Juliano Chimaidec, nosso convidado nesta terça-feira aqui no Agricultura BR. Juliano, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado por estar aqui conosco nesta tarde, já começo de tarde para todo o país. E olha, o milho, nesse ano nós tivemos, isso a gente estava comentando antes de começar, mas tivemos ali todos os tipos de problema climático que poderia acertar ou atingir o milho. E mesmo assim tem um resultado que é classificado como bom para essa safra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um ano que teve todos os intempéries, vamos dizer. Começamos com excesso de chuva, dificuldade de plantar. Logo em seguida, uma seca de 45 dias, existiram vendavais e granizo. Então, foi bem difícil para o produtor rural. Quem conseguiu ganhar uma ou duas chuvas a mais, veio para um patamar agradável, confortável, de 90 a 100 sacos. Então, nós temos aí no estado produtividades de 20 a 100 sacos por hectare. Por sorte, o preço tira um pouquinho esse prejuízo. Os agricultores do MS, eles costumam fazer um pouco de barter. Os que se excederam um pouco no barter é um pouco complicado, porque talvez falte produto, então tem que fazer um achaute. É um ano bem difícil para o MS, vamos colocar assim, mas os que não estão muito contratados conseguem tirar esse prejuízo no preço. Nós temos um valor melhor e esse fator ele é extremamente importante quando nós falamos do milho nesta segunda safra, né? Uma realidade totalmente diferente daquela que tinha no ano passado para quem produz milho em todo o país. Juliano, em relação a essa colheita, apesar de ter um resultado de produção menor, a produtividade caiu, tem uma produtividade aí que tem extremos, né? Se nós pegarmos as travas, você acabou de citar aqui, de 30 a 110 sacas, você tem aí uma variação muito forte. Em relação ao armazenamento desse milho, nós temos muita soja, apesar da comercialização estar acelerada, ela ainda tem muita soja no Mato Grosso do Sul. Para onde está indo esse milho? Nossa colheita não andou mais
por causa da alta umidade no milho, o produtor não consegue colocar em silo bag. Está em 60% nesse momento, né, a colheita? Está em 60% nesse momento. Não andou mais por causa que a umidade está alta e ele não consegue colocar em silo bag. Algumas cooperativas e armazéns não recebem milho acima de 20 de umidade. E outras têm que tirar o soja. O tabelamento dos fretes travou a saída desse produto e dificultando o nosso andar dessa safra, né? Mas devagarzinho as coisas vão se organizando. O produtor já aprendeu a lidar com o silo bag e acredito que aí para o final de agosto, começo de setembro, a gente vai ver muito produtor colocando produto em silo bag. Tem um dado, Juliana, que eu estou lembrando agora, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aqui no Brasil é raro nós fazermos, mas os americanos eles sempre fazem o seguinte: o quanto se tem de produto estocado e o quanto desse produto estocado está nas fazendas, no caso norte-americanas. Hoje no Brasil, com o silo bag, que trouxe uma possibilidade para o produtor rural negociar o seu produto no melhor momento de preços, isso é fundamental, já temos algum andamento que fale assim, olha, hoje nós temos tanto de soja nas fazendas ou uma quantidade X de milho nas propriedades? O SIGA sempre consegue trazer esse número aproximado. Eu não tenho aqui comigo esse número, mas nós temos esse levantamento próximo. Eu posso trazer para você o próximo programa. E com esse incremento do silox, é bom que o produtor fica na mão dele o produto, né? Então começa a colheita, ele começa levando o produto às cooperativas e armazéns, e quando a umidade chega no ponto ideal, ele começa a ensilar na fazenda, né? Tá certo, pegar na fazenda. Juliano, a gente você comentou agora a respeito do barter. Eu abri o programa de hoje falando a respeito de que as negociações com barter, de acordo com algumas empresas aí de porte, como a Syngenta, estão bem mais lentas por conta de tabelamento de frete, né? Isso tem assustado, de acordo com a nossa apuração, tanto o produtor quanto também a indústria que precisa fornecer alguns produtos, principalmente pensando nessa safra de soja que, teoricamente, já vai ter o final do vazio sanitário em vários estados, ou no meio do próximo mês, ou no final do mês de setembro. Tem chegado os fertilizantes? Está atrasado no Mato Grosso do Sul? Como é que vem essa situação do barter? Os barters estão acontecendo. Na parte de milho, nós temos a precificação para o milho para o ano que vem a R$ 27, R$ 28 nas trocas por adubo em algumas cooperativas. Eu acredito que é um bom preço. É um ano político, a gente não sabe como o dólar vai andar no futuro. Então, nós temos que aproveitar as boas oportunidades e fazer as travas. O soja, ele tem andado no barter entre R$ 68 e R$ 70. Muito da comercialização da soja futura, as travas já foram feitas mais atrás. O produtor do MS tem esse costume de fazer mais cedo. É confortável essa trava mais cedo, nesse momento que o frete subiu? Sim, é confortável, com certeza. Quando foi feito, não tinha o tabelamento ainda. Isso dá uma segurança ao produtor. Né? E com quem foi travado, no caso as indústrias, as importadoras, elas estão mantendo esses acertos de barter? Sim, algumas empresas nós tivemos que fazer ajustes para receber o adubo, dividir o prejuízo, vamos dizer assim, mas algumas cumpriram e, como diz, a gente passou uns 60 dias meio de incertezas no mercado, né? Demorou a subir o adubo, agora está normalizando, com a saída do milho do estado começa a fluir isso aí, mas o tabelamento de frete trouxe um prejuízo grande ao produtor rural e à comunidade também, né? A população. Vou encerrar agora, claro que o nosso assunto hoje, tema, claro que foi milho o tempo todo, mas vou encerrar com uma pergunta um pouco mais complicada, Juliano. Já que nós falamos também desse princípio, né, que já estamos falando de soja, né, o cultivo da soja, nós vamos ter esse início. Qual que é a sua expectativa para essa próxima temporada da oleaginosa no Mato Grosso do Sul? A expectativa é boa, tem que ser respeitado o melhor período de planta. O Mato Grosso do Sul, nosso clima é incerto, sempre temos veranicos. Respeitando as boas práticas agronômicas, a gente tem conseguido se sair bem. A genética tem trazido boas produtividades e estabilidade ao produtor sul-matogrossense. Então, falar de clima 3 meses antes eu acho complicado.
mas a gente respeitando as normas e a estatística do que vem mostrando, o que as fundações trazem para o produtor rural, as normativas, a Embrapa, nós vamos ter uma boa produtividade de novo. 7 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco com muito mais. É isso mesmo. Já no próximo bloco, teremos a companhia do João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA, trazendo as novas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção e consumo de grãos no mundo. Não sai daí, voltamos já. 7h33 no horário de Brasília, já estamos de volta. Por aqui é hora de ouvir João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA, trazendo a sua análise a respeito dos mais recentes números sobre produção e consumo de grãos no mundo. O USDA divulgou agora os últimos números para a produção de soja e milho no mundo. Então, a gente gostaria de trazê-los para que a gente pudesse discutir com o senhor e com a senhora que estão nos assistindo. Vou começar pela soja, esse grãozinho fantástico que produz o óleo para consumo humano mais barato que tem e o farelo proteico mais importante para a produção de carne no mundo, para carnes brancas especialmente. Então, o americano fala nessa safra uma produção recorde nos Estados Unidos de 124 milhões. O clima ajudou, a safra está correndo tudo direitinho. A previsão é que o americano continue a passe de 124 milhões de toneladas. O Brasil, todos os anos, coloca mais 1 milhão de hectares, 1 milhão e 200 hectares para o plantio de soja. Também há uma previsão de que o Brasil venha com uma safra de 120 milhões de toneladas, essa safra que será plantada a partir de 15 de setembro aqui no Brasil. O que chama a atenção desse relatório dos Estados Unidos também é a recuperação da Argentina, um país que tem uma terra excepcional, porém foi castigado nessa última safra com uma seca catastrófica na região do Pampa argentino e, consequentemente, houve uma queda significativa e há uma previsão que haja uma recuperação dessa produção americana. Olha, esses três países dão mais de 80% da produção de soja no mundo: Brasil, Estados Unidos e Argentina. Então, há uma variação de 9% em relação à safra anterior, basicamente em cima da recuperação da Argentina, que vem de 37 e vai para 57 milhões de toneladas. O próximo que seria a questão de consumo. Não adianta você produzir se não tiver consumo. O consumo tem e continua aumentando de forma significativa. Ou você olha, aqui eu vi um pequeno engano, eu acho. Isso aqui é milho, desculpe, essa tela aqui é de milho. Vamos voltar para a outra tela. Isso aqui, soja, produção mundial, vamos para a próxima tela. Entra com milho então. Nós íamos mostrar aqueles dados que estão ali, são de dados de milho, não de soja. Produção, vamos lá. O que chama atenção na questão de consumo é o aumento do consumo na China. A China passaria para ter um consumo de 112 a 114 milhões de toneladas, 4,8% acima do ano passado. Ou seja, a China é o carro-chefe, ela coloca mais 5 milhões de toneladas, independente de briga comercial com os Estados Unidos ou com tarifação, o chinês vai continuar comendo soja, ele precisa disso, ele precisa da soja, do óleo para atender o consumo humano, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, alguma coisa próxima a isso, e você tem uma produção de carne, de suínos, frango e peixe na China, que depende de uma fonte proteica. Você não tem nenhuma alternativa de fonte proteica sem ser a questão sem ser a alternativa de soja. Você vê hoje no mundo, então, um avanço no consumo. Isso é importante, porque é o que segura a situação, atende o setor de soja. Quando você olha os preços da soja, são soja. Vamos lá, milho, produção mundial. Vamos entrar agora na questão de produção de milho. Milho é um dos grãos mais produzidos do mundo. Nós falamos em mais de 1 bilhão de toneladas de milho.
O americano é o campeão, indiscutível. O americano tem o meio oeste americano, as terras do meio oeste americano são de terras de excepcional fertilidade, e ali é uma cultura de um ano planta soja, outro ano planta milho. Normalmente o produtor americano não planta soja em cima de soja e não planta milho em cima de milho. Ele aduba pesado o milho, no ano seguinte ele planta soja, no outro ano ele planta milho. Há sempre uma rotatividade em cima disso. Então o americano fala que vai com 370 milhões, uma safra muito boa de milho. A China, aí que vem uma situação que a China não consegue, você tem a questão fundiária na China é extremamente complicada. A China, a área média por fazenda é 2 hectares. 2 hectares é difícil você ter renda. Então o governo chinês acaba subsidiando para que o produtor de milho chinês continue produzindo. E ele teve que fazer uma opção, ou ele partiria para a soja ou partiria para milho. Ele partiu para milho, porque é uma maneira mais fácil de você atingir essa imensa gama de pequenos produtores que tem na China. Só que, infelizmente, eles não têm tecnologia, não têm equipamento, é muito artesanal a produção na China, porém, o volume é 225 milhões. O Brasil, a expectativa é que o ano que vem o Brasil volte a crescer. Esse ano nós tivemos prejudicados a segunda safra em questão climática, a exceção de Mato Grosso, os demais estados da Federação do Brasil sofreram com o clima na segunda safra e houve uma diminuição na primeira safra. A primeira safra no Brasil de milho, continuando esse patamar de preço, há uma tendência novamente a haver uma redução e essa área que da primeira safra que for reduzida iria partir para o plantio de soja. Vamos ver qual é a outra tela que nós temos aí, se não tiver nenhuma surpresa nessas telas. Vamos lá, consumo mundial, ok, isso aí está certo. China, 251 milhões de toneladas. A China e os Estados Unidos são os campeões da série A, da produção de grãos no mundo. Passam de 500 milhões de toneladas. Então, o Brasil é campeão da série B, nós estamos com 228, 227. Nós temos que sonhar chegar na série A. Mas o consumo chinês, basicamente, é para a produção de carnes, ou seja, essa produção de suínos, de frango, etc., deles lá. Só que o que está acontecendo na China? Eles tinham um estoque fantástico em função de que o governo mantinha um preço acima dos preços do mercado internacional. A gente começa a olhar os estoques chineses, vê ano após ano uma queda. A algum momento, seguindo o ritmo chinês de crescimento de 4%, ou seja, 8, 9 milhões de toneladas a mais por ano, a China deve entrar no mercado comprando milho. Hoje ela não compra milho, praticamente não compra, é muito pequena a participação nas importações chinesas de milho. Por quê? Porque ela tem um estoque, esse estoque normalmente está na mão do governo, o governo joga esse estoque no mercado, quando interessa para ele, ou por questão de inflação, ou por questão de atender demandas regionais. Então, e o americano consome muito milho também, por quê? Porque a alternativa que eles escolheram de usar, não como fonte energética, não é o milho dos Estados Unidos, não, quando pensa em produção de etanol a partir de milho, não é questão energética, é uma questão de saúde pública. Eles usam o milho como um antidetonante, como oxigenante da gasolina, a 10, 15%. Para quê? Ao invés de usar MTBE, ou no passado se usava chumbo, para diminuir a questão, melhorar a questão de ar nas grandes cidades americanas. Então o americano é um grande consumidor de milho em função disso, e também em função da produção de carnes. Toda a produção de bovina dele é em cima de confinamento, a produção de frangos, suínos, etc. Então o milho é um grão que o mundo inteiro, só que o milho é mais democrático. Você tem produção de milho no mundo inteiro, ao contrário que você tem da soja, que está concentrada em 3 países. O Brasil teria um espaço grande para crescer nisso. O problema nosso é ter condições de preço, de condições de levar esse produto até o porto. Hoje, aos preços que está, o tabelamento, essa maluquice do tabelamento de frete inibe as exportações de milho do Brasil. Mesmo com a safra menor, nós vamos passar um carry-over, um estoque de passagem para o ano que vem, acima do que aconteceu o ano passado. Ok, João, muito obrigada pela participação de hoje. Até amanhã. Por aqui no Bom Dia Produtor é hora de saber como que o clima se comporta no Brasil nesta quinta-feira. As informações com Maria Clara Sasaki. Os próximos dias serão marcados por tempo firme em grande parte do Brasil. Para hoje deve chover apenas aqui na região do país central, por causa de uma frente fria bem afastada no oceano. Mesmo assim, os acumulados não devem ser expressivos.
Entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, tempo firme e faz sol também desde o interior do Amazonas até o interior do Nordeste. As temperaturas vão começar entre 7 graus na região da Serra e 11 na região da Campanha Gaúcha. E à tarde, sensação de calor em grande parte do Brasil, com máximas de 34 graus em Mato Grosso, 37 em Tocantins, 33 em Goiás e frio no centro e sul do país, com máximas de 18 graus na região serrana, 28 no oeste do Paraná e 19 graus na faixa leste do estado de São Paulo. Entidades da Câmara Setorial de Infraestrutura se reuniram ontem na sede do Ministério da Agricultura para discutir os gargalos do agro. A dificuldade para escoar a produção esteve entre os assuntos. A Câmara tratou dos assuntos relacionados à logística e infraestrutura agro. Um dos focos foi as condições das ferrovias do país, que hoje transportam 80% de minério de ferro e 20% das demais cargas. Ou seja, ainda contribuem muito pouco para o agronegócio. Um levantamento da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga mostra que apenas 12 mil quilômetros da malha ferroviária estão em plena operação, mas outros 18 mil quilômetros estão subutilizados ou abandonados. Mas as críticas não param por aí, não. A grande crítica que nós fazemos ao modelo atual é que as atuais concessionárias não permitem que outras concessionárias ou outros operadores de transporte ferroviário possam passar por sua malha na forma de direito de passagem, que é uma forma de menor custo e de maior eficiência, porque a outra forma, que é o tráfego mútuo, ele precisa de você trocar o material rodante. Os contratos de concessão de ferrovias também foram discutidos durante o encontro. Segundo a Câmara, o ideal seria uma relicitação. Mas como isso não é possível agora, o grupo propôs mudanças durante a renovação que possam fazer o agro caminhar melhor. O que é possível? Por quê? Esses contratos vão vencer daqui a 10 anos, 12 anos. Como eles ainda vão vencer, você não pode tomar dessas empresas o contrato e relicitar. Você tem que esperar. O problema é que o Brasil não pode esperar. Nós estamos aí retendo o crescimento da produção de alguns estados em função de nós não termos logística adequada. Então nós precisamos fazer a renovação desses contratos, mas buscando na renovação correções dos problemas originais. Ou seja, exigindo o direito de passagem, exigindo o tráfego mútuo, exigindo o OFF, que é o Operador Ferroviário Independente, e assim nós vamos conseguir mudar um pouco esse conceito. Após o encontro, o grupo sugeriu que na próxima reunião da Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística, representantes da ANTT estejam presentes. Catarina Martorelli para o SBA. Obrigada, Catarina, pelas informações. Agora nós vamos até o estado de Minas Gerais acompanhar o trabalho desenvolvido com vacas holandesas com produtos da Cemex. Quando o assunto é produção leiteira, o estado de Minas Gerais é referência nacional. E é no município mineiro de Pouso Alegre que nossa prosa vai tomando rumo. O Meng Gado Holandês está completando no próximo mês de maio 30 anos de atividade. Nesse período nós vimos uma evolução muito grande na pecuária leiteira e procuramos manter o foco e acompanhar essa evolução. Uma história de sucesso baseada na utilização das melhores famílias da raça holandesa disponíveis no mercado, no controle leiteiro oficial e na classificação linear. E é por isso que a fazenda registra índices de produção elevados a excelentes conformações de animais. Hoje o rebanho se encontra com a conformação média de 85,5 de classificação e uma média de produção de 13.500 quilos por animal. Atualmente a média de produção está em 35 quilos por vaca, com uma gordura de 3,3 e uma proteína de
3,2. Célula somática se encontra em 167. Um ponto muito importante que nós consideramos é a evolução genética do rebanho. Hoje o rebanho tem aproximadamente 180 animais classificados muito bom ou excelente, de um total de 260 animais classificados. As outras restantes, completando esse número, são animais B+, ou seja, entre 80 e 84 pontos. Nesse período, nós demos muita importância para o trabalho de evolução genética. E a Semex foi um grande parceiro nisso, e a gente é cliente da Semex há mais de 20 anos. A Semex tem o modelo e a mentalidade que a gente considera adequada para um produtor de leite do nosso porte, que é dar foco à produção, conformação e a duração dos animais. Para a Semex Brasil, o senhor Armando é só elogios. Com atendimento exclusivo do Regional Semex Itajubá, a propriedade tem acesso às mais modernas soluções. Nós trabalhamos com os touros Dorma, Byway, Meridia e Fortune. Esses touros, conforme o depoimento do senhor Armando, encaixam muito bem na filosofia da fazenda, em trabalhar com vacas altamente produtivas, com ótimas conformações e principalmente longevidade desses animais. Assim, com um trabalho focado e bem planejado, a Meng Gado Holandês se tornou uma receita de sucesso. Nossa equipe de técnicos localizados do norte ao sul do país garantem soluções completas ao seu negócio. Hora de um rápido intervalo por aqui, daqui a pouco a gente volta com muito mais. E vamos falar do quadro Gestor e Você, teremos essa participação já no próximo bloco. O assunto de hoje, ITR, o Imposto Territorial Rural, a declaração. O prazo já iniciou, os detalhes daqui a pouco no próximo bloco. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta quinta-feira ao vivo para todo o Brasil. Agora é hora do quadro Gestor e Você. E no quadro Gestor e Você, recebemos aqui o Pedro Puccini Mendes, que é gestor jurídico da GER e veio gentilmente atender nossa solicitação para tirar algumas dúvidas com relação ao Imposto Territorial Rural. No dia 13, segunda-feira, Pedro, iniciou então o prazo, já está correndo para que seja feita a declaração desse imposto. Então, vamos tirar algumas dúvidas com ele. Bom dia para você, bem-vindo, Pedro. Vou começar te perguntando então a respeito desse imposto. Ele é obrigatório? Sim, com certeza, obrigatório, o vencimento é todo ano, isso facilita o produtor fazer essa gestão, por isso que a gente também repete aqui o quadro, né? Toda vez a gente, chegando perto do prazo, auxilia com essas informações, né, em setembro. Até para orientar o pessoal não esquecer, né? Com certeza, tem que insistir no quadro mesmo. Tá certo. Ele é obrigatório e quem são as pessoas que devem declarar? Vamos lá, o primeiro prazo, só para lembrar, né, que eu acho que é importante, o prazo é dia 28, deste mês. Todo ano normalmente acaba no final do mês de setembro, mas esse ano é dia 28, por conta de uma instrução normativa da Receita Federal. E quem está obrigado a declarar são os proprietários de imóveis rurais. Há um detalhe aí também, a caracterização de imóvel rural está na lei. Então, podem haver imóveis localizados em áreas urbanas que estão sujeitos a declarar o ITR. Porque o imóvel rural depende da sua finalidade. Se ele for um imóvel rural, mas está localizado numa área urbana, também vai ter que declarar. Você falou que o prazo vai até 28 desse mês? Exatamente, no dia 28 de setembro. Quem perdeu o prazo, o que acontece? Quem perde o prazo vai estar sujeito a multa, uma multa de 1% mês calendário, né, ou a fração do imposto que está sendo devido, e calculado inclusive sobre os impostos que foram deixados, né, de ser recolhidos. Pode dar problema se futuramente for vender essa propriedade, por exemplo? Com certeza. Se já houver sido inscrito em dívida ativa, que a gente fala, né, a Receita já notificou, não pagou, fez a inscrição desse débito em dívida ativa, vai dar uma série de problemas quando for tirar a certidão negativa tributária,
né, na Receita. Então esse é o problema de fazer atrasado, não só a multa, como inscrição em dívida ativa também. Agora, em caso de espólio, por exemplo, os herdeiros têm o inventário correndo em juízo. Também deve ser feito essa declaração? Com certeza. Por uma questão jurídica sucessória, o inventariante é a pessoa quem está obrigada, por lei, a fazer toda a gestão do patrimônio, né? Que o patrimônio se chama espólio. Então, quem está obrigado a fazer a gestão do espólio é o inventariante. O inventariante deve tomar essa cautela de fazer a declaração do ITR quando houver imóveis rurais no espólio. E esse imposto, qual que é a forma de pagamento? Somente à vista? Não, o imposto ele tem a possibilidade de fazer o parcelamento até 4 vezes, e sendo que a primeira tem que ser feita agora no vencimento, dia 28 de setembro, e as outras até o último dia útil de cada mês subsequente. Então, essa é uma possibilidade também de fazer o parcelamento. E o cálculo, como que é feito, Pedro? O cálculo ele é uma questão bastante complexa, ele não é simples. Essa é uma dica importante também de gestão jurídica, já que o produtor faz normalmente é simplesmente passar para o contador, e o contador vai fazer a declaração. Ele é um imposto declaratório, assim como o imposto de renda, assim como o sistema do CAR. Mas até chama atenção para um artigo que eu publiquei na coluna da Scott Consultoria, que ele é um imposto também autoprobatório, né? Então é interessante provar aquilo que está sendo declarado. O cálculo ele é composto assim, ele é valor da terra nua tributável multiplicado pela alíquota. Esse valor da terra nua tributável, ele é detalhado em uma série de critérios. Esses critérios têm que ser aprovados, grau de eficiência, grau de utilização, as benfeitorias, áreas de interesse ambiental que são abatidas do imposto. Então, o cálculo ele é complexo. Então, tem que ser feito de forma provada, né? Entendi. Entendeu? E qual que é a sua orientação enquanto também gestor jurídico na questão de que o produtor evite problemas futuros, ou até mesmo problemas agora com relação a essa declaração? Perfeito. Já há 2 meses atrás, já começamos a receber, pelo menos aqui no estado, algumas notificações, né, de impostos declarados sem essas provas, né? Simplesmente vai lá e declara o valor. E quando acontece isso, há a possibilidade das prefeituras que agora são as responsáveis pela avaliação, a cobrança, a fiscalização do imposto, há a possibilidade de que eles imponham o valor do seu sistema. E para evitar essa imposição, é interessante procurar os engenheiros agrônomos para que façam o laudo agronômico. O laudo agronômico ele é uma obrigação por lei que segue uma determinação da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então ele segue uma norma da ABNT, a 14253, e quando ele é feito, ele tira essa possibilidade da prefeitura impor o valor. Porque como ele é autodeclaratório o imposto, você está autodeclarando e está aprovando por meio da determinação legal, que é o laudo agronômico. Então você tira essa possibilidade e evita essas notificações, cobrando valores retroativos com multa e etc., porque você não fez uma declaração provando aquele valor da terra nua tributável, benfeitorias, etc. A outra dica é cuidado com os cadastros, né? Os cadastros vão começar a cruzar. Por exemplo, o CAR. O CAR vai mostrar as áreas de interesse ambiental. Se fizer o CAR errado, não vai conseguir abater no imposto do ITR. E assim por diante. Os cadastros do INCRA, que falam grau de utilização e de eficiência. Então, se começar a preencher um cadastro de um jeito e outro de outro, vai cruzar também com as declarações tributárias. Entendi. Agora, uma última pergunta até para a gente encerrar. O acúmulo de vários anos sem declaração, isso pode acarretar num prejuízo ainda maior para esse produtor? Com certeza, já que essa multa, além da multa pelo valor atrasado, também vem somando correções, né? E essa possibilidade da inscrição da dívida ativa aí, né? Eu acho que é o mais grave. Demora um pouquinho mais para inscrever em dívida ativa, mas se são débitos muito anteriores, certamente já vão estar inscritos. Não vai negociar mercadoria, não vai poder vender o imóvel, e dentre outras consequências. Se complica, né? Com certeza. Então, o importante, o mais certo, então, é acompanhar o prazo e fazer a declaração devida. Isso, com as provas devidas também, né? Provar com o laudo, de preferência. Tá certo, então. Bom, Pedro, vou agradecer a sua participação, viu? Muito obrigada
por ter vindo aqui tirar algumas dúvidas com relação a isso. Obrigada mesmo. Valeu. Gil Comparim. Por aqui é hora de saber mais sobre a previsão do tempo no Brasil. Vamos voltar a falar com a Maria Clara Sasaki, que traz agora o clima para o país durante essa semana. Os próximos dias serão de tempo instável na região sul do Brasil e pouca chuva no interior do país, inclusive no sudeste, especialmente na região da Mogiana e no sul de Minas Gerais. Se chover é algo muito rápido e com baixos volumes acumulados, o que não favorece as áreas que tiveram a florada do café. Agora, na região sul do país, temos a expectativa de acumulados podendo chegar a 15 milímetros, especialmente nas áreas de fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. No próximo período, o tempo seca bastante no interior do Brasil e continua chovendo entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, com acumulados, mais uma vez, em torno de 15 milímetros. Destaque para a região central do país. Áreas que estão colhendo o algodão, especialmente no estado do Mato Grosso, vão se beneficiar com este tempo mais seco. E isso persiste também no terceiro período. Não deve chover aqui no interior do Brasil e a chuva segue concentrada na região sul, com acumulados de até 30 milímetros. São 8 horas em ponto no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente fala aqui sobre a participação do Senar Mato Grosso do Sul na Feira do Empreendedor 2018. Não sai daí, voltamos já. Produtor de leite. Veja como é fácil adquirir os produtos da linha Ruminar e melhorar a saúde do seu rebanho com maior lucratividade para você. Acesse agora lojaruminar.com.br, faça seu cadastro e pronto. Quando encontrar os produtos de seu interesse, é só colocar no carrinho, escolher a quantidade, a forma de pagamento e finalizar o pedido. A negociação é 100% segura e você pode tirar suas dúvidas com nossos atendentes online. Loja Ruminar, atendendo 24 horas por dia, todos os dias. Você que trabalha no campo sabe, o tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar. É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem o crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. O Rio de Janeiro está sediando nesta semana o Congresso Mundial de Ciência do Solo. Esta é a primeira vez que o evento é realizado na América Latina. Sobre a participação do Brasil neste grande encontro, nós conversamos com o diretor-geral da Embrapa Solos, José Carlos Polidoro. Ele também comentou sobre uma novidade que a instituição vai lançar e que promete ajudar muito o produtor rural brasileiro. Acompanhe. A 21ª edição do Congresso Mundial da Ciência do Solo, ele ocorre pela primeira vez na América Latina, obviamente no Brasil, e nós estamos com 4.200 pessoas aqui, especialistas, todos os níveis, né, desde estudantes até os maiores PhDs do mundo na área da ciência do solo, e a metade desses participantes é brasileiro. O primeiro exemplo que eu lhe dou sobre a força do Brasil nessa ciência. E, além de tudo, o Brasil hoje ele tem o maior programa de levantamento, conservação e uso de solo e água do mundo, que nós chamamos de Pronasolos. Ele está, inclusive, sendo primeiramente apresentado para a comunidade científica internacional aqui no Rio de Janeiro, né, nesse congresso. Para se praticar agricultura sustentável, o primeiro pilar é você ter todos os sistemas de produção baseados em práticas conservacionistas, né? Sobretudo do solo e da água. Isso o Brasil faz com muita excelência. Ele faz um plantio direto em comum em todo o país, com muita perfeição técnica, né? Todas as nossas técnicas são baseadas em conhecimento científico e nós estamos migrando, como você falou, para os sistemas mais complexos de produção, que está assustando aqui a maioria dos colegas estrangeiros, que são sistemas integrados, né? Lavoura-pecuária, floresta, e que quando nós falamos que nós ocupamos nosso solo durante 11 a 12 meses no ano,
né, com sustentabilidade, sem degradar o solo, muito pelo contrário, né, melhorando a qualidade do solo e da água, tirando 3 safras por ano, né, 2 de proteína vegetal e 1 de proteína animal, assusta, né, muito. Não é só porque nós somos um país tropical, não. Trópicos não somos só nós brasileiros, né, tropicais não somos só nós brasileiros. E por isso, certamente, esse congresso será uma das grandes portas que nós estamos abrindo para internacionalizar toda essa nossa pujança tecnológica na nossa agropecuária, que é o grande diferencial mundial. O Pronasolos é um programa de Estado que foi oficializado através de um decreto presidencial assinado pelo presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no dia 19 de junho desse ano. É um programa que tem uma previsão de ocorrer em 30 anos, então é a primeira vez que a ciência do solo brasileira, que essa área de solo no Brasil é tratada dessa maneira, com planejamento a curto, médio e longo prazo, e de imediato, uma das coisas principais que o programa tem por objetivo é gerar informação de solo, fazer levantamento de solo no Brasil inteiro, para que essa informação seja disponibilizada para o agricultor, por exemplo, para fazer uma agricultura de precisão de fato, né, onde o manejo do solo vai garantir ganhos de produtividade e aumento de eficiência, né, de uso dos insumos tão caros como fertilizantes, né, corretivos, tá certo? Esse programa visa fazer com que a agricultura seja mais segura em função dos riscos climáticos, porque a informação que falta para que nós tenhamos menores problemas com veranico é a capacidade, por exemplo, do solo de uma propriedade rural em armazenar água. Então, se o solo tem alta capacidade de armazenar água, o produtor tem que trabalhar com essa perspectiva, em que ele vai poder sobreviver melhor a um veranico, por exemplo, numa região que tem veranicos fortes, ao passo que quando ele tem uma área onde o solo tem baixa capacidade de retenção ou acúmulo de água, ou seja, as caixas d'água são de diferentes tamanhos, como solos do oeste da Bahia, que são mais arenosos, o planejamento da lavoura, do plantio, do manejo, deve considerar que aquela área, com aquele solo, o risco de veranico da lavoura sofrer com veranico é muito maior, né? Então, só isso aí já dá ganhos de produtividade e lucratividade, que é chamado planejamento, né? E isso impacta em seguro agrícola, isso impacta até no preço da terra, né? Então, esse programa principalmente vai dar subsídios através de informações gratuitas, sistematizadas, à disposição na palma da mão de qualquer brasileiro, sistemas informatizados, em que o produtor, o técnico, né, e até o grande tomador de decisão a nível nacional vai poder planejar o melhor uso do solo e da água em prol da agropecuária, né, onde nós teremos que aumentar a produtividade, e o solo é o grande ponto diferencial em tudo isso. Vou te dar um exemplo: a soja no Mato Grosso, principalmente, né, ela não aumenta a produtividade há quase uma década, ou aumenta muito timidamente, onde a genética evoluiu muito, né, a qualidade dos insumos melhorou muito, todo o processo de implementos, máquinas, avançou muito e a produtividade não avançou tanto. Nós temos certeza absoluta que é por falta de informação de solo suficiente para o agricultor planejar o seu uso, criar zonas de manejo, aplicar uma agricultura realmente de precisão. Não por conta dos sistemas de recomendação de adubação informatizada, mas sim ele conhecer o seu solo de verdade, que é o pilar da agricultura. Então, você veja que é um programa que vai levar a agricultura brasileira para um patamar muito maior. São mais que números, viu? São serviços, como zoneamentos, como recomendações, zoneamentos agroecológicos, pedoclimáticos, são informações, são serviços, de uma maneira geral, que estarão num portal, que nós vamos nomear de Portal Pronasolos, que ele será ancorado pelo Ministério da Agricultura, certo? É um serviço que o Ministério da Agricultura vai prestar junto conosco, os outros 12 ministérios e as 40 instituições parceiras, e ele será lançado aqui no Congresso essa semana como um protótipo do portal, estará disponível no primeiro semestre de 2019, com as informações que já foram produzidas, pelo menos há 30 anos atrás,
e não estão disponíveis. Então, vai ser assustadora a quantidade de informação através de serviços que vai aparecer disponíveis para o agricultor, com serviços práticos, né, como classificação das suas terras para irrigação. Então, suporte a tomada de decisão em grandes investimentos, que são investimentos em irrigação, principalmente com pivô central. A classificação das terras é o pilar para que tenha sucesso, ou que a decisão para, por exemplo, partir para uma agricultura irrigada seja exitosa, né? Então, isso ficará disponível porque está nas mãos nossas, dos cientistas, há décadas, né? Então, a grande motivação do ministro da Agricultura em promover esse decreto, e inclusive ele estará aqui na quinta-feira nos visitando, né, com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, né, para poder fazer a divulgação mundial do Pronasolo, mostrar que o Brasil é o país que tem a maior estratégia mundial, e isso obviamente, feito para o produtor, para quem usa a terra, além da agropecuária, para mudar essa relação do brasileiro, do homem, com o solo. Afinal, como eu sempre digo, né, quando você está lá com o seu belo prato de comida brasileira né, na sua mesa, aquilo ali é nada mais, nada menos do que solo, água, luz e um pouco de genética, né? Nós estamos literalmente todo dia comendo solo e bebendo água. É isso que o brasileiro tem que entender, até para valorizar mais a agricultura, porque não se tem ideia do quanto a agricultura é importante para que todo mundo tenha sua água, né, na mesa, seu alimento saudável. Através do solo nós vamos provar ainda mais o valor do agricultor. E esses serviços são para isso, para ele ter ferramentas, argumentos cada vez mais fortes para mostrar que a nossa agricultura ela não é só tecnológica, profissional e competitiva, ela é responsável. Nós temos que evoluir, como eu te falei, o conhecimento nosso, a pesquisa vai fazer isso, vai evoluir o conhecimento do homem sobre esse recurso natural que há milhões e milhões de anos foi formado, né? O solo está aqui para nós, pronto pela natureza há milhões de anos. E nós não podemos, por falta de conhecimento, que é isso que o Pronasolo vai evitar, degradá-lo ou utilizá-lo como um recurso natural em prol do homem, né? E que ele, principalmente, seja um recurso natural que o meu filho, o filho de todos vocês, que os netos vão poder contar com ele como pilar da sobrevivência nossa, né? Da segurança alimentar e tudo mais. Então, assim, nós vamos conhecer mais o velho e bom solo. É isso que nós vamos fazer, para lidar melhor com ele. Atualmente, 12 estados brasileiros adotam o vazio sanitário da soja. Em Mato Grosso do Sul, o vazio começou no dia 15 de junho e segue até 15 de setembro. Neste período, o produtor não pode ter lavoura, plantas vivas de soja, por exemplo. As informações na reportagem de Kylie Rodrigues. A chegada dos fiscais é inesperada. O produtor nunca sabe o dia nem o horário que eles visitarão a propriedade rural. Logo na chegada, eles se identificam ao responsável. Feitas as apresentações, seguem para a área da lavoura para ver de perto se na propriedade está sendo cumprida a lei, que no Mato Grosso do Sul é de número 3.333, de 2006. A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo. Esse fungo ele se chama Phacospora pachyrizi, tá? É uma doença que hoje é a maior preocupação dos produtores de soja do estado, tá? Esse fungo ele é um fungo biotrófico, tá? Ou seja, ele é um fungo que ele se alimenta de células vivas dos hospedeiros, ou seja, ele precisa de uma planta viva para estar se alimentando. Os produtores devem ficar atentos às infrações previstas na lei. A falta de cadastro, que esse cadastro ele é obrigatório para todos os produtores no estado de Mato Grosso do Sul. Esse cadastro ele é feito no site da Iagro, de 1º de setembro a 10 de janeiro, todos os anos. A falta de monitorar as lavouras para detectar o fungo, tá? Isso também acarreta uma infração, acarreta uma penalidade. Ele deixar de monitorar e também ele deixar de fazer o controle da doença, tá? Esse controle pode ser químico, pode ser biológico,
mas ele tem que fazer. Mesmo durante a safra, como no período pós-colheita, que às vezes tem algumas plantas voluntárias, ele tem que controlar. A ferrugem provoca desfolha precoce, vagens vazias, menor peso de grãos, queda de qualidade, além de sementes verdes. Na safra 2017-2018, foram registrados um total de 114 focos de ferrugem asiática no estado. É para combater este problema que o vazio existe. Este ano, a meta é fiscalizar mais de 3.000 propriedades. Todos os anos é feita uma programação pelo Núcleo de Grandes Culturas, né, determinando quais são as prioridades, né, as regiões que vão ser fiscalizadas, já que não é toda a área que a gente consegue cobrir nessa fiscalização, né, e a gente vai fazendo o planejamento ao longo dos 3 meses de vazio. Então é uma fiscalização que seria flagrante, né? A gente chega, olha a área, vê se tem o cadastro, né, confere com a lista do que foi feito no site da Iagro. E ali a gente já orienta e faz os procedimentos que tem que fazer com o produtor. No Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário da soja existe há 12 anos. No período de 15 de junho a 15 de setembro, fica proibido cultivar ou mesmo manter plantas de soja em qualquer lugar da propriedade rural. Paulo é gerente agrícola desta fazenda, que cultiva soja. A área tem um total de 4.500 hectares. Nesta época de inverno, 2.000 hectares são destinados para o milho safrinha. O vazio sanitário na fazenda é tratado com seriedade. Essa ação de manejo da soja tiguera, por parte da empresa, é visto com muita seriedade, né? Então, nós responsáveis aqui pelo campo, juntamente com nossas equipes, tem uma preocupação muito grande de manter a área 100% limpa. Então, a fiscalização dentro do nosso processo é algo comum. As portas estão abertas para o Iagro vir e visitar as áreas juntamente com nós. E o trabalho é intenso para poder manter essa área limpa e preservar a nossa estrutura produtiva, né? Porque o vazio, a lei, ela veio para colocar regras e datas, né? Mas o fato de não ter soja tiguera no inverno é algo que protege nosso produtor de soja por causa da ferrugem, né? Kylie Rodrigues para o SBA. E chegou a hora de falarmos com o nosso amigo Guilherme Beretta, da Germipasto, para conhecer as soluções em máquinas dessa grande empresa parceira do SBA. Oi, Beretta, bem-vindo. Bom dia para você. Olá, Juliana. Olá, Juliana também Casanato, Juliana Comparim. E bom dia você também que nos assiste aqui através do Bom Dia Produtor. Olha, Ju, é isso mesmo. Nós vamos falar sobre a máquina, né, VDTEC Multi, essa máquina sensacional que traz como propósito a melhoria da distribuição de semente de pastagem. Imagina só você distribuir apenas 1 kg por hectare. Pois é, a VDTEC Multi faz isso para você com toda a precisão. Lembrando que quando se tem uma melhor distribuição de semente de pastagem, quando a semente é mais homogeneamente distribuída, nós temos aí uma melhor formação, consequentemente maior disponibilidade de forragem para os seus animais e aí a taxa de desfrute, que é o grande termômetro da propriedade, que mede exatamente a lucratividade. Outro propósito dessa máquina é justamente a economia. Por ser uma máquina elétrica, nós indicamos que você instale tanto, ela tem essa opção de instalar tanto na dianteira como na traseira do trator. Nessas imagens a gente vê aí a VDTEC Multi na traseira. E isso permite também que você coloque um segundo equipamento nesse mesmo trator, nessa mesma operação, que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. E aí, meu amigo, está o grande pulo do gato. Por quê? Porque nós temos semeadura e incorporação em uma única operação, né, economia de pelo menos 60 a 70 reais por hectare. Sem dúvida nenhuma, é a máquina que você precisa para finalizar o seu plantio com chave de ouro. Lembrando que com a VDTEC Multi você pode trabalhar com qualquer tipo de semente, desde sementes de baixa pureza, sementes mais sujas,
como também sementes mais limpas. E também qualquer tipo de apresentação, sementes puras, sementes incrustadas, sementes grafitadas, ou seja, uma gama de produto que facilita a sua regulagem na hora de você fazer a distribuição de semente de pastagem. E o legal de toda essa história é que a Germipasto é a grande fabricante dessa máquina. Nós temos a patente aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e traz exatamente essa eficiência de plantio na hora de fazer a sua semeadura. Olha, constantemente a gente traz exemplos de clientes satisfeitos. Desta vez é o seu Savini Sawaia, um produtor rural lá do Maranhão, adquiriu já a VDTEC já tem algum tempo, trabalha com esse equipamento e os resultados a gente confere a partir de agora. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Nós já usamos a VDTEC há 2 ou 3 anos e para nós é insubstituível. Para nós é uma tecnologia que a gente não tem conhecimento. Eu conheço o mundo. Esse ano passado eu estive na Austrália, Estados Unidos com uma certa frequência, estive na China agora. A gente conhece o mundo e essa tecnologia da VDTEC me parece que não tem igual. Eu não conheço, não tive a oportunidade de ver. A uniformidade, a qualidade do serviço que ela entrega, para mim, nesse momento eu considero nota 10. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, lembrando que a VDTEC Multi, tanto a Multi como a Plus, estão inseridas aí na compra programada. Esta que é uma grande facilidade em você adquirir os nossos produtos com preço mais convidativo. Então, meu amigo, não perca tempo, entre em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembrando que a parte da logística, do frete, a gente vai organizar para você, para fazer com que a sua máquina ou a sua semente chegue na sua casa ou na sua propriedade com toda a comodidade. Operadora 67 3389 6700 e também um segundo número 0800 647 0050. Você está visualizando na sua tela o endereço eletrônico da Germipasto, mas nós temos também um site desenvolvido para a VDTEC, que é o www.vdtec.com.br. Lá você, inclusive, tem a oportunidade de fazer o download do seu manual e estudar exatamente a sua VDTEC. Lá nas mídias sociais, se porventura ficou alguma dúvida, você pode enviar a sua pergunta, pode fazer contato com a Germipasto e também no YouTube, o canal de vídeos da internet, você tem aí um seleto material à sua inteira disposição. Tá certo, meus amigos? Por hoje é isso. Um grande abraço. Até a próxima. É com você, Ju. Obrigada, Guilherme. Um abraço para você também, toda a sua equipe. Agora você vai ficar com o Momento Fosfosal. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Estamos no estado de Goiás, município de Tarumã, fazenda São Geraldo, propriedade do senhor Walter Paulino. Viemos aqui falar com o Fernando para conhecer o resultado do fosfosal na boiada. Eu achei uma diferença bem boa, sabe? Até no gado de engorda, nas vacas que nós colocamos no coxo também agora, no semi-confinamento, deu um desempenho muito bom, sabe? E eu gostei, acho que nós vamos continuar usando de novo. O gado ganhou um peso bom, as vacas estão engordando na faixa de 1,830 kg de média, e os boi deu menos um pouquinho, mas os boi porque estava brigando um pouco, são uns boi inteiros ainda. Nós já fizemos sem usar o fosfosal e não deu esse retorno que deu para nós. Quem está colocando um gado no semi-confinamento, usar o fosfosal. Fosfosal em Tarumã você encontra na Casa Rural, Avenida São Sebastião, número 37, fone 3659-1585. Venha nos fazer uma visita. Fosfosal, uma injeção de peso.
Intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, né, Ju? É isso mesmo. Ainda hoje, informações direto de Castro, no Paraná, onde está acontecendo o Agroleite 2018. Já já, isso e muito mais. Fique com a gente. Já estamos de volta, agora são 8 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Por aqui a gente segue atualizando você daquilo que acontece a todo instante no agronegócio brasileiro. O repórter Valdir Pacheco conversou com o Marcelo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, sobre o Pulse Day que aconteceu em Sorriso, no estado do Mato Grosso. Ele tem mais detalhes na reportagem para a gente, veja só. E no dia de campo, o Pulse Day que acontece aqui em Sorriso, uma vitrine tecnológica mostrando a possibilidade da produção de feijão e pulses. Quem vai nos falar melhor sobre esse dia de campo agora é o Marcelo Líderes, presidente da IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, né? Como é que está o mercado de pulses e feijões que está crescendo cada vez mais? O mercado vai bem, na média. Nós temos alguns feijões que têm maiores problemas de excesso de oferta em alguns momentos, como é o caso do feijão carioca. Sempre que nós temos um preço mais baixo de carioca, tenho absoluta certeza que nós estamos produzindo mais do que nós consumimos. Então, é um feijão que tem maior dificuldade de exportação. Já nos outros feijões, o feijão preto tem um bom preço hoje, ao redor de R$120, R$130 ao produtor. O feijão calpi teve um preço mais baixo esse ano do que nós gostaríamos, mas começa a recuperar agora também. O feijão rajado na faixa de R$120, R$130. Então, de maneira geral, o mercado tem aí uma boa perspectiva e vem, na média, mantendo o objetivo de ganho dos produtores. O feijão calpi aqui em Sorriso está se dando muito bem, os produtores estão cultivando cada vez mais e para exportação. Quer dizer, é uma tendência de abrir esse mercado? Sem dúvida nenhuma. Numa das exposições que nós tivemos hoje aqui, numa das palestras, foi mostrado que o quinto país que mais exporta feijões para a Índia exporta 500 mil toneladas. E o Brasil exporta, quando muito, né, quando todas as coisas estão bem, o câmbio está bem, nós temos boa produção, temos qualidade, o máximo que nós chegamos a exportar foram 100 mil toneladas, porque nós temos apenas, basicamente tínhamos, né, apenas uma variedade de feijão. Na medida em que nós temos mais cultivares, mais variedades de feijões, nós temos um leque maior de importadores. Nós já temos condições hoje de atender importadores da China, importadores dos Estados Unidos, da Europa, da África, do Oriente Médio, ou seja, nós temos feijões para atender o mundo. E a cada ano a pesquisa apresenta novas cultivares que são adaptadas às condições brasileiras e que têm mercado em dólar. Uma cultura nova que está se destacando muito e chamando a atenção também de mercado é o grão de bico. Há possibilidade de ser um mercado crescente? Olha, o grande mercado de grão de bico é a Índia. E a Índia vai ter uma necessidade crescente de importações de grão de bico também. Por quê? Porque o grão de bico e a lentilha são a base da alimentação deles. Você tem algumas regiões que já estão no limite, já estão saturadas, elas não têm como produzir mais. E não tem como produzir no custo que o Brasil pode produzir. Principalmente aqui o Mato Grosso tem uma possibilidade muito interessante, segundo os pesquisadores, de produzir com um custo bastante razoável, deixando uma margem bastante interessante e chegar competitivo no outro lado do mundo. Esse é um mercado que interessa muito, é mercado de bilhões de dólares. Qual é o papel do IBRAF nesse mercado de exportação, Marcelo? O Instituto Brasileiro vem buscando, desde o início, lá em 2006, estimular primeiro a pesquisa a desenvolver aquilo que eles já tinham de acessos dentro do seu banco genético e que pudesse atender a demanda do brasileiro. Primeiro nós temos que cuidar do nosso brasileiro aqui, ficar bem alimentado e ter o feijão suficiente e termos no excedente uma grande perspectiva de mercado. E, em cima disso, nos últimos anos, nós viemos intensificando agora, não só a busca de mercado a partir do momento que você tem o feijão aqui, então participar de feiras lá fora, participar de rodadas de negócios, como nós vamos fazer agora em setembro, no final do mês, vamos levar um grupo de exportadores para a Índia. Assim como nós vamos buscando, através do Fórum Brasileiro do Feijão, do Pulse Day, que é trazer aqui quais são as alternativas no campo, o produtor vai lá e vê, o produtor conversa
com o pesquisador e não ver simplesmente numa revista ou numa página da internet o que está acontecendo nesse mercado. Esse é o papel do Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Grãos Especiais, que é o quê? É trazer a atenção do produtor às possibilidades de mercado que existem. Ok, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. O Dia de Campo, o Pulse Day, aconteceu aqui na Estação Experimental do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, na BR-163, próximo da cidade de Sorriso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Está acontecendo em Castro, no estado do Paraná, o AgroLeite 2018, um evento técnico voltado à pecuária leiteira do Brasil, com a presença de mais de 200 empresas ligadas ao setor. A repórter Sara Kirchhoff está acompanhando tudo de perto e mostra pra gente agora uma das novidades deste ano, a Trilha do Leite. A 17ª edição da AgroLeite, que acontece em Castro, deve reunir aí mais de 60 mil pessoas até o próximo sábado e traz uma série de novidades nessa edição. Uma delas está bem aqui atrás da gente, é a Trilha do Leite, que imita uma caixa de leite, só que ela tem 300 metros quadrados, uma atração que vem chamando bastante a atenção do público, né, Eduardo? Vem sim, e está superando nossas expectativas. A nossa ideia era levar para o consumidor, levar para o público a mensagem do que tem dentro da caixinha. E não aquela mensagem que, leite é todo branco, como é que o leite foi parar lá? Então, para elucidar todas essas dúvidas, nós colocamos dentro de uma caixinha de leite, de 300 metros quadrados, toda a história do leite. Então, desde o nascimento da bezerra, do crescimento para uma novilha, quantos quilos elas ganham por dia, como é que pare a vaca para produzir o leite, e daí esse leite, toda a qualidade que ele tem que ter para entrar na indústria. Entrando na indústria, o nosso visitante passa uma porteira e dessa porteira para lá ele sabe todos os produtos que podem ser produzidos com aquele leite que as vaquinhas ou que a vaca produziu. E de lá eles vão para a degustação. E o mais interessante é que nós pensamos tudo isso daqui também voltado à criança. Então, na sexta-feira nós vamos ter uma programação especial com uma linguagem bem natural, assim, onde a criancinha chega e nós mostramos, vocês tomam mamadeira? Então, a bezerrinha também, mas olha o tamanho da mamadeira dela, cabe 2 litros de leite e ela toma 3, 4 mamadeiras por dia. Está vendo essa novilha? Elas ganham 1 quilo de peso todos os dias. Em 30 dias elas ganham mais peso do que o que vocês pesam hoje. E assim por diante, até que lá no final a criança receba aquela mensagem que, nossa, o leitinho que eu tomo aqui, que vem dessa caixinha, passou por todos aqueles bichinhos e tal. Então... Maravilha, e além de tudo isso, lá dentro a gente confere diversas dicas também e diversas curiosidades sobre a produção leiteira aqui em Castro, e uma delas que me chamou bastante a atenção foi que o rebanho da cidade é maior do que o número de habitantes, é isso? É isso mesmo, hoje nós temos mais de 100 mil animais aqui na região, na região de Castro, e se a gente ir um pouquinho mais além nos municípios ao redor, eu acredito que isso passe de 200, 250 mil animais leiteiros. E outras curiosidades como, você sabia que para eu produzir 1 litro de leite no verão eu tomo até 6 litros d'água? Então, você sabia que para cada habitante de Castro nós produzimos, é uma vaquinha falando, 12 litros de leite por dia? E essas curiosidades ficam decorando todo o nosso ambiente para que a criança, para que o adulto, para que o consumidor, o proprietário vejam e tire foto, selfie, faça todo fique alegre, fique feliz com o leite. E fica mesmo, a gente vê aqui que o pessoal não para de vir para conferir essa novidade dessa edição, a Trilha do Leite, como o Eduardo falou, chama a atenção também das crianças e traz essa conscientização para que os pequenos saibam de onde vem o leite que eles estão tomando e conheçam um pouco da história desse produto aqui, que é o produto referência na cidade de Castro, aqui no Paraná. Da AgroLeite 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. E já no próximo bloco, a Sara Kirchhoff participa com a gente do Bom Dia Produtor ao vivo de Castro, trazendo destaques desta quinta-feira por lá. Nós vamos para o intervalo comercial bem rapidinho mesmo. Vai participando aqui do Bom Dia, enviando o seu vídeo, sugestão, perguntas. Vamos responder você ao vivo ainda hoje no 67 99264 7810. Até já.
8h35 no horário de Brasília. Bom Dia Produtor já está de volta para você ao vivo para todo o Brasil. E a gente segue falando por aqui sobre o AgroLeite 2018, evento que está acontecendo nesta semana em Castro, no Paraná, que traz informações técnicas para a cadeia produtiva do leite no Brasil. A Sara Kirchhoff participa com a gente do Bom Dia Produtor agora ao vivo de lá, trazendo em destaque a programação e outras informações desse terceiro dia de feira. Sara, bem-vinda a mais um dia por aqui. Bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Bom Dia Produtor. Mais um dia nesse belíssimo e gelado evento. Mais uma vez está frio por aqui, não tanto quanto ontem, mas hoje não tem nem um solzinho para esquentar. Temperatura baixa de novo e a gente segue aqui acompanhando a programação da 17ª edição da AgroLeite, que acontece em Castro, que foi reconhecida no ano passado, como eu contei ontem, como a capital nacional do leite. Ontem a gente teve o troféu aqui da AgroLeite, reconhecendo profissionais e empresas do segmento aí que se destacaram ao longo do último ano, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque agora o assunto são elas, né? São os animais, são as vacas que estão participando aqui dos julgamentos que começaram ontem à noite, seguem hoje, amanhã e ainda no sábado. Eu vou atualizar os números aqui dos animais inscritos que saíram durante a tarde de ontem. Eu vou passar aqui para vocês então. No total são 709 animais inscritos, 402 da raça holandesa, 110 Jersey em pista, 37 animais para torneiro e 160 bovinos de corte. Para falar um pouquinho sobre esses julgamentos e sobre esse perfil aí do animal que ele precisa ter para conquistar o primeiro lugar nesses julgamentos que acontecem aqui no Parque de Exposições da AgroLeite, está aqui comigo Luiz Felipe Greco de Mello, que é gerente de programas de leite da Cemex, que é um conhecedor e também que trabalha um pouco com o julgamento de diversas raças. Luiz Felipe, bem-vindo ao SBA. Eu vou começar te perguntando, diante de tantos animais de qualidade que a gente vê aqui, quais que são os critérios de desempate aí para escolher a grande campeã? Bom dia a todos. Como nós já tivemos a oportunidade de falar antes, você tem o que nós chamamos de tipo ideal das raças leiteiras, né? Esse tipo ideal já foi desenvolvido há aproximadamente 100 anos e ele vem sendo reavaliado, vem sendo corrigido para os padrões atuais que a gente acha o ideal. Então, qual seria o animal que vai ganhar? É aquele que mais se aproxima desse padrão ideal, desse modelo ideal. E depois você tem uma comparação individual entre os diversos animais. Então, uma vez que eu acho aquele que mais se aproxima no dia de hoje com o tipo ideal, a seguinte é aquela segunda que mais se aproxima, e aí por diferença entre os diversos animais eu classifico esses animais até o último. E qual que é o peso que a genética tem numa hora dessas, na hora do julgamento aí para a decisão do melhor animal? A genética é a ferramenta pela qual a gente desenvolve esses animais. Então, como eu te falei, o tipo ideal foi sendo reavaliado. Por quê? Pelas necessidades da época. Os criadores, os técnicos foram chegando à conclusão do que nós precisávamos de uma vaca ideal e foram corrigindo. E qual é a ferramenta que eu tenho para aproximar esse animal desse novo ideal? A genética. Eu não tenho como fazer algo diferente. Não é algo que eu vou para uma fábrica e vou fazer. É um ser vivo e que eu só tenho como aproximá-lo do ideal através de usando touros, usando matrizes que sejam próximas do ideal. E a Cemex, que atua aí há mais de 30 anos no mercado de genética bovina, tem inclusive o selo Showtime, que ele corrobora para trazer essa qualidade, né? É um pouco mais. A Cemex está no negócio desde o meado do século passado. Tá? Em termos de Brasil, Cemex Brasil, esses 30 anos que você fala. O Canadá é tido como dos países que tem a melhor genética para exposições, vamos dizer assim, por muitos anos foi, embora ela tenha o pacote completo, né, animais de alta produção, animais de muita saúde. E nós temos, sim, um know-how tremendo em exposições, em animal de exposições, e no que você falou nessa genética, né, o Showtime, que são touros que têm uma chancela de produtores de animais de exposição. Por que essa chancela? Eu estou te falando no ideal de animal produtor. O animal de exposição ele tem um brilho extra. É esse brilho extra que nós tentamos captar em alguns touros que deem esse brilho extra, que dê essa característica a mais, além da correção física, esse charme diferente, né, que é um animal de exposição carrega, né? Que aí é difícil de teorizar e colocar em linhas, né? É mais uma questão de percepções mesmo. Exatamente. Isso para quem milita na área, você consegue enxergar bem isso aí,
esse tchan, esse algo a mais. Tá okay? Certo, então beleza. Obrigada, Luiz Felipe Greco de Mello. Então, como ele falou, a Cemex aí há mais de 30 anos no mercado aqui no Brasil, mas no Canadá já há muito mais tempo que isso e trabalhando justamente para garantir essa qualidade aí na genética bovina. E a gente segue acompanhando aqui a programação da AgroLeite, Juliana, que continua até o próximo sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde, entrada gratuita aqui no Parque de Exposições de Castro, no Paraná. Devolvendo o sinal para Campo Grande, mas daqui a pouquinho eu volto para falar sobre a premiação de ontem. É com você. Obrigada, Sara, por essa primeira participação. Se aquece bem por aí, viu? Porque parece mesmo que está fazendo muito frio. E até daqui a pouco. A partir do dia 30 de março deste ano, o Supremo Tribunal Federal decretou constitucional, apesar das diversas contestações jurídicas em todo o país, a cobrança por parte do governo federal do Fundo Rural. Para falar sobre o assunto, o jornalista Walter Pulga conversou com o advogado e tributarista e pecuarista Joaquim Ferraz. Acompanhe. Se o produtor ou empresas do agronegócio devem ou não pagar o Fundo Rural, ainda há algumas dúvidas, embora haja uma legislação já reconhecendo, né, a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural, tanto de produtores como de empresas do agronegócio. Mas ainda restam dúvidas e o STF, o Supremo Tribunal Federal, deve decidir esse assunto de novo, ou mais uma vez discutir esse assunto. Ao meu lado, o advogado Joaquim Ferraz, tributarista, que vai comentar a situação hoje, o que deve ser feito pelo produtor rural diante dessa situação. Obrigado por ter vindo participar do nosso programa, doutor Joaquim. O que fazer, ainda muito em definição, em relação ao Fundo Rural? Pulga, o Fundo Rural segue como um dos tributos mais conturbados, mais discutidos da história da República. Apesar da decisão do STF, que considerou constitucional a cobrança do Fundo Rural a partir de 1º de janeiro de 2018, ainda existe na Justiça bastante discussão, bastante litígio acerca do passado, do passivo do Fundo Rural, mesmo tendo o STF decidido que esse tributo, neste período de 5 anos anterior a 1º de janeiro de 2018, é devido. E eu separaria o assunto Fundo Rural hoje em dois frontes. Eu adotaria um critério temporal de divisão para discutirmos o que o produtor rural deve pensar, como ele deve se subsidiar de elementos para tomar a decisão de que comportamento tributário e fiscal ele adotará. O primeiro deles é a partir de 1º de janeiro de 2018. Não se discute mais que o tributo atualmente vigente, que o fundamento legal para a exigência do Fundo Rural hoje, ela é devida, ela está aprovada pelo Congresso Nacional, através da via eleita adequada e considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A discussão ainda é sobre o passado, sobre o passivo que surpreendeu a todo produtor rural e empresário do meio rural com a cobrança retroativa de um tributo que durante a última década, praticamente, era considerado inconstitucional pelo STF. Ou seja, o produtor rural não guardou esse dinheiro, não provisionou essa dívida e não está preparado para realizar esse pagamento. Até porque, como todo mundo sabe, a margem líquida da atividade rural é extremamente pequena, apertada e não gera resultado econômico suficiente para pagar um conteúdo econômico compatível com o tamanho do Fundo Rural retroativo a 5 anos. Nós tivemos um parcelamento desse passivo, o governo propôs, facilitou, mas a adesão foi muito pequena, doutor? A adesão ao PRR, ao Programa de Regularização Rural, é incipiente, para não dizer nula. Tanto que o governo agora, essa semana, está enviando uma medida provisória para prorrogar o prazo, que se encerraria agora no final de outubro, para dezembro, exatamente tentando usar esse período para convencer o produtor rural a fazer a adesão. Mas o momento ainda é muito conturbado sobre esse passado. Vejamos que as associações de classe, as empresas que estão no meio rural,
os produtores rurais pessoa física estão buscando na justiça discussões judiciais, inclusive com outros fundamentos ainda não apreciados pelo STF, para não pagar essa conta. E um dos recursos foi admitido no TRF do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal, e será levado à apreciação do STF. A vice-presidente do Tribunal Regional Federal admitiu o envio de uma ação discutindo a cobrança retroativa do Fundo Rural, com outros argumentos ainda não apreciados pelo STF. Então, teremos mais um capítulo dessa discussão no STF. E essa instabilidade gera incerteza, e essa incerteza gera baixa adesão no PRR, exatamente porque o produtor rural ainda não tem elementos concretos, seguros, indiscutíveis para pagar, além da ausência de capacidade econômica. Bom, você está ouvindo, né, a posição do tributarista, que também é pecuarista, de uma família de pecuaristas da Bahia, conhece profundamente o Fundo Rural. Ainda há muita discussão sobre o passivo. Agora, para o Fundo Rural, que vigora de janeiro para cá, o pagamento deve ser feito, não? Esse não se discute mais. Esse assunto está pacificado, inclusive inversamente à adesão ao PRR, a esmagadora maioria do produtor está realizando a apuração e o pagamento. Ainda há um pouco de dúvida sobre o procedimento, sobre a cadeia de incidência, como, por exemplo, se quem vende o bezerro para um recriador paga também um Fundo Rural, mas são dúvidas sobre como proceder. Não há mais dúvida sobre a incidência e sobre o pagamento do Fundo Rural de 1º de janeiro para cá. Bom, você acaba de ouvir o advogado Joaquim Ferraz. Lembrando, pecuarista, conhece profundamente, estudou detalhes da legislação, das normas que regem o Fundo Rural de janeiro para cá e também o passado. Fica o recado para você, produtor. Atenção no que ocorre daqui para frente, porque o passivo lá atrás é muito grande. Obrigado mais uma vez, doutor. Voltamos ao programa. Hoje à noite, o Agrocanal vai transmitir a partir das 8h30, horário de Brasília, o virtual de corte da MS Leilões. Animais de corte estarão à disposição do mercado. Estou aqui ao lado do Eduardo Barbosa, leiloeiro também lá da MS Leilões, que vai falar um pouco mais sobre este assunto para a gente. Eu já começo te perguntando, muito bom dia para você, sobre esse mercado do gado de corte. Como é que ele está, Eduardo? Muito bem, mercado do gado de corte. Esse é um assunto bacana. Hoje aqui em Campo Grande, né? Nós estamos aqui em Campo Grande, graças a Deus amanheceu chovendo, né? Pois é, nós estamos precisando de chuva, então eu gosto até de falar nos leilões que à medida a chuva vai caindo, a arroba vai subindo, né? E as coisas vão se assanhando. Muito bom. E é mais ou menos essa tônica, tá? A arroba deu uma pequena recuperação esses últimos 15, 20 dias, só que a tendência é recuperar um pouco mais o valor da arroba. E o gordo andando para frente, o magro também anda para frente, né? Então nós estamos assim no mercado de recuperação de preço, o mercado superativo, já começa a aumentar o volume de negócio para o gado magro, que é o gado que a gente milita, né? E a gente está bastante esperançoso, ainda que seja agosto muito seco, choveu em várias regiões do Mato Grosso do Sul, mas outras regiões não ainda, né? Então nós temos aqui dentro do estado algumas realidades diferentes de região para região. Mas, no contexto geral, um cenário positivo para o gado de corte, né? E aí vocês já estão acompanhando algumas imagens do leilão de hoje. Nosso leilão de hoje, olha que vacada boa, novilha vaca especial. Nós filmamos bastante coisa, viu? Esses animais são de qual região aqui do estado também, né? Todos do estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter bastante bastante gado, na região norte e centro-norte do estado. Nós temos bastante oferta de cruzamento industrial, tá? Pessoal que quer cruzamento industrial, hoje fica bastante atento. À noite nós teremos bastante cruzamento industrial. Esses animais que você vê na tela estão ali na região de Alcinópolis, entre Alcinópolis e Coxim. São animais 1/4 de sangue, brangos e angus.
são fêmeas meio sangue e eles voltaram o touro Nelore, né? Então produz esse gado. Ele não dá padronização na cor, mas é um gado extremamente precoce, um gado que engorda fácil, engorda ligeiro, tá? Esses animais são uma oferta especial de 300 bois erados. Esse gado aí está na região de Sidrolândia. Você viu que imagem bonita? Foi feliz o cinegrafista, né? Escolheu o ponto ideal, né? E o gado passou assim andando, no trotinho, né? Nós temos 300 bois erados dessa bitola aí. Bois de 27 a 30, 35 meses. Então, uma oferta especial. Esse gado está a 58 quilômetros de Sidrolândia, sentido sua terra lá de Niuaque. Está ali entre Sidrolândia e Niuaque. Né? Então, uma oferta especial, diferente. Nós estamos aí na boca do confinamento, dá tempo ainda de fechar. Esse é o casco pronto para o confinamento. Tá? E esse é um gado canchim, né? Que nós filmamos ali na região do Figueirão. Fora essas regiões que eu falei, do Figueirão, nós temos em Camapuã, foi filmado ontem um gado em Camapuã, vacas para engorda, também cruzamento industrial na região de Camapuã. Foi filmado garrotes na região de Rio Verde, uma garrotada de primeira qualidade na região de Rio Verde. Temos gado aqui em Campo Grande, temos gado em Sidrolândia, tá? Tem gado aqui no raio de 100 quilômetros de Campo Grande, tem bastante coisa boa, tá? Pessoal que tem machos e fêmeas, animais jovens e animais mais erados. Então, hoje à noite vai ser um dia de grandes negócios. Você que precisa fazer reposição, nós temos várias opções para você. Mais um lote daqueles bois erados que eu te falei, ó. É uma boiada que está viajada, ela foi viajada. Você vê que ela está com vazio fundo, né? Só que ela está precisando de boia. Esse é um gado que você colocar no coxo, ele vai ganhar um em 300, um em 400, de cara no primeiro mês. Depois regula, baixa um pouquinho o consumo. Mas olha só que garrotada boa. Boa para encher, né? Bem completo mesmo. Então são vários lotes, animais filmados em várias regiões aqui do interior do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje à noite à disposição do mercado, você não pode perder. Condição de pagamento e frete, o que nós podemos falar? Isso, nós vamos ter alguns animais com 10 dias, com 15 dias, né? Só que isso aí vai ser a hora que entrar o lote, varia de um lote para outro. A maioria é à vista, o pagamento é à vista, da maior parte. O frete também, geralmente, no gado de corte é por conta do comprador, diferente dos leilões de genética, né? O gado de corte é o comprador que paga o frete, mas você precisa fazer reposição e você tem várias opções, né? E nós filmamos gado praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul e sempre uma oferta próxima a você. O que é válido ressaltar, que você leva, por exemplo, essa fazenda aí desses bois, são 300 bois. Então você, quando compra animais nos leilões virtuais aqui do Canal do Boi, do Agrocanal, enfim, você já leva lotes apartados, trabalhados, manejados. Então você já leva o lote mais parelho, mais homogêneo possível, né? E isso é uma coisa boa. Agora, você vai comprar e fazer a TED. O resto, tudo a MS faz para você. Não precisa preocupar com embarque, com procurar frete. Se você quiser, nós fazemos toda essa logística para você. Olha, uma mercadoria também ali na região de Alcinópolis, ó, Angus, tá? E o momento é propício para investimento, tanto para reposição, quanto para realmente criar esses animais e engordar. O que você pode dizer a respeito disso? Não, lógico, quem é organizado tem pasto aí para agasalhar, né? A verdade é que a seca atingiu bastante esse ano. A estiagem, ela pegou duro e daqui para frente começam a melhorar as coisas, na medida que a chuva vai chegando, tudo vai melhorando, né? E só que tem gente que é muito organizado, né? E já deixa para fazer as reposições nessa época do ano. Então, aí tem as ofertas aqui, acolá, né? Isso aí varia muito de região para região. Agora, as ofertas estão aí, são várias ofertas, todos os lotes apartados, parelhos, e você pode escolher, né? Você pode escolher aquele ou esse, aquele lote que te agradar, o que estiver mais perto, né? Isso que é importante, você tem várias opções no leilão virtual. Então, vamos reforçar o convite para hoje à noite, fique à vontade, Eduardo. Vamos sim. Eu quero aproveitar aqui a sua audiência do Bom Dia Produtor e convidar todos vocês. O leilão é pelo Agrocanal, né? Pelo Agrocanal. Então, a partir das 20h30, horário de Brasília,
ou 19h30, horário do Mato Grosso do Sul. Nós estaremos aqui firmes e fortes, com a bateria muito forte de gado de corte. Maiores detalhes, você pode acessar o site www.msleilõesrurais.com.br. msleilõesrurais.com.br. Tem lá a maioria dos lotes, tem a playlist, pode ligar, entrar no site, tem os telefones, entra em contato com o pessoal, eles mandam a playlist para você e você fica atento no começo da noite aí para a gente fazer bons negócios. Te aguardo lá, hein? Combinadíssimo, então. Obrigada, Eduardo, pela sua participação. Eu é que agradeço sempre. Um grande abraço, bom dia a todos. Um abraço, então. Até daqui a pouco, eu sei que você volta ainda hoje, durante a programação. Voltamos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta em instantes, não sai daí. Agora são 8h58, horário de Brasília. A gente segue com o Bom Dia Produtor de hoje. Agora nós vamos mostrar a beleza e a expectativa de produção nas lavouras de canola. No Rio Grande do Sul, concentra mais de 58% em toda a área cultivada com canola no Brasil, mas o país ainda não é autossuficiente. Mas investimentos em pesquisas poderiam desenvolver cultivares mais resistentes, inclusive mais produtivas. Vamos entender melhor deste assunto. Veja a reportagem. Até parece primavera, quando as plantas florescem e dão um colorido especial à paisagem. Mas ainda é inverno no Rio Grande do Sul. E essa planta que pinta de amarelo os campos gaúchos está na fase de floração. A cultura usada para a produção de óleo vegetal e farelo é uma das alternativas para o agricultor durante o período mais frio do ano. As lavouras de canola dão um colorido especial às lavouras do Rio Grande do Sul, mas a cultura ainda é pouco tradicional e depende muito do clima para ter uma boa produtividade. Nessa safra, o estado gaúcho plantou cerca de 38 mil hectares de canola. A maioria das áreas com seguro agrícola, porque o clima é decisivo e qualquer intempérie pode provocar prejuízos irreversíveis. Um grande problema da canola é a colheita, a deiscência que há da sílica, né? Ela acaba com um vento forte, no momento que ela está pronta, ela acaba às vezes você perdendo 70% da cultura. Então, realmente é uma cultura que nós precisaríamos realmente investir em pesquisa, em novos híbridos, em híbridos produzidos aqui no Brasil, para nós aproveitar, talvez, esse nosso inverno aí e produzir algum grão, né? Cultivada desde 1974 no estado gaúcho, a canola ascendeu economicamente nos últimos anos. Atualmente, o preço coincide com o da soja, cerca de R$ 70 a saca de 60 quilos. Mais investimentos em pesquisa ajudariam a desenvolver variedades mais resistentes e, consequentemente, uma área maior a ser cultivada, já que os custos de produção são mais baixos que de outras culturas de inverno. A canola, eu acho que nós teríamos que ter mais pesquisa. Hoje, os híbridos que nós utilizamos aí são híbridos importados, que são testados aqui, claro, mas não são produzidos, não tem nenhuma empresa obtentora de híbridos de canola no Brasil. Talvez se a área aumentasse um pouco, houvesse interesse, né? E aí eu acho que seria o ideal. E também que nós tivéssemos mais pesquisa, com manejos melhores, né? Empresas brasileiras incentivam a pesquisa e têm oferecido garantia de compra da produção dos grãos produzidos no Pampa Gaúcho. Até porque, para suprir a demanda nacional, o Brasil precisa importar canola de outros países, sobretudo do Paraguai. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, recebe a partir de hoje a Feira do Empreendedor 2018, um evento voltado ao empreendedorismo que é realizado pelo Sebrae. No evento deste ano, o tema é tecnologia, e tecnologia para o homem da cidade e também o homem do campo. Para falar a respeito da participação do Senar MS na Feira do Empreendedor deste ano, eu estou com a diretora técnica do Sistema FamaSul,
a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Mariana Urti. Mariana, bom dia para você. Obrigada pela sua vinda aqui. Bom dia, obrigada a todos. Bom, a feira este ano traz diversas palestras, oficinas, workshops, painéis de discussão e até consultorias, né? Tudo voltado à tecnologia. Conta pra gente o que o Senar vai oferecer nesse evento deste ano. Nesse ano o Senar está trazendo algumas oficinas tecnológicas para o evento. Elas vão acontecer no sábado, durante o dia. E nós vamos trazer a oficina então de agricultura de precisão, utilização de drones na agricultura de precisão e agricultura urbana para aquele público da área do setor urbano de Campo Grande que tem interesse em desenvolver alguma atividade de agricultura no seu ambiente de moradia. Olha, esse terceiro tema é bastante interessante, né? De onde surgiu essa ideia de trazer um pouco mais do agro para o homem da cidade? A gente sempre busca trabalhar a interação e trazer informações do agro para a cidade, né? O público urbano muitas vezes desconhece as oportunidades e como funciona a dinâmica do agronegócio no campo. E com esse intuito de interação é que o Senar ele produz e criou esse curso de agricultura urbana. E ele traz, então, informações de como o público pode, então, produzir algum tipo de alimento, algum tipo de produto do agro na área urbana. E foi mesmo da necessidade e da solicitação desse público em conhecer mais sobre o agro. Que interessante, né, Mariana? Olha, a gente tem visto cada vez mais falarmos sobre tecnologia também no agronegócio, né? É uma ferramenta que veio para ficar, não tem volta. Como que vocês do Senar enxergam a receptividade do público do agro em relação às novas tecnologias? O público do setor rural, ele está cada vez mais tecnológico, o produtor ele está cada vez mais utilizando tecnologias e sistemas de produção monitorados por tecnologias muito recentes e ele busca constantemente essa inovação, esse conhecimento, essa atualização para que ele possa, então, acompanhar até mesmo esse trabalho no campo. E o Senar ele vem acompanhando, ele vem nessa dinâmica e oferece cursos e capacitações para que o produtor possa acompanhar e se desenvolver e estar inteirado sobre essas tecnologias. Por isso, a gente, nessa ocasião, está trazendo agricultura de precisão, conceitos, e também a utilização dos drones, que hoje é uma ferramenta muito até comum já em vários setores, e no agronegócio vem se destacando cada vez mais como uma ferramenta auxiliar aos produtores para incremento da produtividade das suas atividades. Certo. Quem chegou por aqui agora, eu estou conversando com a Mariana Urti, ela que é diretora técnica do Sistema FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, falando a respeito da participação do Senar na Feira do Empreendedor 2018, que começa hoje em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Bom, o Senar vai trazer 3 palestras, então, 3 oficinas, né, Mariana? No sábado agora, dia 18 de agosto, são todas gratuitas. Você comentava a respeito de uma delas, agricultura de precisão. Esse é um assunto que não sai da boca do produtor rural. Quais são as principais ferramentas que a gente tem hoje nessa modalidade, agricultura de precisão? A agricultura de precisão ela começou com a utilização de GPS nos maquinários, nas colheitadeiras, nas plantadeiras, e ela foi desenvolvendo de acordo com a necessidade e as possibilidades de incremento de sistemas e ferramentas para melhorar a especificidade, o maior controle, a melhor utilização de insumos. Então, hoje a gente tem até sistemas que controlam a distribuição de insumos nas áreas de acordo com o mapeamento da necessidade de insumos de forma mais adequada. E com isso o produtor para de usar aquele sistema antigo, dele jogar uma média de produtos ou de insumo na área e passa a colocar exatamente o que é preciso em cada local da sua área de lavoura. Então isso é um ganho muito grande que impacta diretamente nos custos de produção,
onde hoje é o maior desafio dentro da porteira para o produtor. Isso que eu ia te perguntar, né? Quando a gente fala em tecnologias, assim, a gente pensa em elevação do custo de produção, né? Por implementar uma nova ferramenta no campo. Mas, pelo visto, é o contrário, né? Essas tecnologias ajudam a reduzir o custo, por exemplo, como você falou, na redução de insumos. Isso. No primeiro momento, claro que o produtor ele precisa fazer um investimento, tanto em equipamentos quanto em capacitação, porque ele precisa capacitar a mão de obra que ele vai estar utilizando, porque é uma novidade, né? Mas a médio e longo prazo, esse custo ele se dilui e é convertido em rentabilidade, porque realmente, no caso da agricultura de precisão, ela promove a redução dos custos de produção se utilizada de forma adequada. Bom, vamos falar um pouquinho mais a respeito daquela terceira oficina que você citou. Além da agricultura de precisão, tem o uso de drones na agricultura e também sobre a implantação de agro na cidade. Conta pra gente um pouquinho, um esboço do que vai ser falado nessa terceira oficina. Tá. Essa oficina ela vai ser direcionada ao público urbano e a intenção é nós levarmos conceitos e técnicas para que essas pessoas possam produzir alimentos em suas residências. Hortas, por exemplo? Nós vamos levar conceitos de hidroponia, que é a produção de alimentos na água, produção também em pequenos ambientes, né? Então, a pessoa do meio urbano vai ter condições de conhecer minimamente uma estrutura, como montar essa estrutura e como conduzir essa produção em pequenas áreas na área urbana. Isso de maneira com que ela possa comercializar o produto? A intenção nossa não é estimular a comercialização, mas sim a produção e para o próprio consumo, né? Tá certo. Mariana, para a gente finalizar, como que o pessoal que ficou interessado, está em Campo Grande região, quiser fazer as oficinas, como proceder? Todas as inscrições estão sendo feitas direto no site do evento e todas as oficinas estão lá, além das do Senar, das outras instituições parceiras, e pode ser feito por lá e a gente espera todo mundo no sábado, durante o dia, para participar dessas oficinas que vão ser muito interessantes. Vão sim, o site é www.feirams.com.br. Mariana, obrigada pela sua vinda aqui, bom trabalho para vocês, o dia está cheio amanhã, a gente está sabendo por aqui, que seja um sucesso. Obrigada e aguardamos todos lá. Tá certo. Bom, e Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes. Nos dias 23 e 24 de outubro acontece em São Paulo, capital, o 3º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Sobre este assunto, Fabiano Reis conversou com Alessandra Piano, que é da Campo Grande Expo. Vamos saber o que ela disse, veja só. Olha, esse congresso ele é muito especial porque mostra a mulher capitaneando setores do agronegócio em todo o país. É uma oportunidade única para ter esse encontro, discutir, debater, saber um pouco mais a respeito de como que vem os avanços do setor da agropecuária, do agronegócio como um todo e a participação, claro, da mulher dentro desse cenário. Vai acontecer nos dias 23 e 24 de outubro em São Paulo. E para falar a respeito deste assunto, o Agricultura BR recebe hoje a Alessandra Piano, ela que todo mundo conhece, organizadora da Campo Grande Expo e também participa aqui do Congresso das Mulheres do Agronegócio em São Paulo. Alessandra, primeira coisa, parabéns pela grande feira, foi um prazer estar com você durante esse evento aqui em Campo Grande. Primeira edição, deu muito trabalho, eu sei o que você passou, mas o resultado foi sensacional. E agora, Congresso das Mulheres do Agro, boa tarde, um prazer tê-la aqui de novo. O prazer é todo meu, boa tarde a todos. Pois é, né? Aí somando com as mulheres que têm esse engajamento em eventos, eu estou vindo aqui trazer essa oportunidade de estarmos todas juntas no dia 23 e 24 de outubro, né, lá em São Paulo, na 3ª edição do Congresso Nacional das Mulheres. Inclusive, temos uma possibilidade de desconto para quem ainda não adquiriu o seu ticket de acesso ao Congresso. É só acessar a nossa rede social Campo Grande Expo e vai ver no último post um códigozinho de desconto, né? E aí, na hora de realizar a compra, se colocar esse código, vai acessar aí 30% de desconto.
Bom, e nós temos uma participação feminina no agronegócio cada vez mais ampla. Eu lembro da última pesquisa, né, do IBGE, ele levantou seu levantamento, né, parcial do Censo Agro 2017, vai ser fechado só no ano que vem, mas de qualquer maneira o Censo Agro ele mostrou, apesar de muita gente ter tido uma leitura equivocada, mas ele mostrou que a mulher começou a participar, né, e aparecer dentro dos índices, principalmente na gestão das empresas de agronegócio, das propriedades rurais. Essa participação, você que tem participado e tem realizado esses grandes eventos, ela tem se ampliado, a mulher tem tomado essas decisões, Alessandra? Pois é, as pesquisas indicam mais de 30% da participação da mulher efetiva no agronegócio num todo, né? Eu tenho percebido a mulher muito mais disponível do que nos últimos anos, né? É um crescimento, uma vai encorajando a outra, porque de fato não é tão simples, né? Entrar num cenário onde a grande maioria era masculina, até bem pouco tempo. Então, é uma conquista diária. Os homens, eles são um pouco mais resistentes, porque era um universo que era só deles, e como que é isso, a mulher entrando, né? Mas com jeitinho a gente vai conquistando espaço. Ela é polivalente, acho que o grande diferencial da mulher é esse, é que nós fazemos N coisas simultâneas, né? Então, ela consegue administrar o seu lar, administrar a sua vida feminina, de mulher, que são tantos os cuidados que estão em torno da mulher, né, da sua vaidade, e também o seu trabalho. Nós conseguimos perfeitamente fazer várias tarefas simultâneas. Eu vi você fazendo isso, eu vou falar que no meu entendimento, você enfrentou umas batalhas diferentes durante a realização da Campo Grande Expo, desde o dia em que nos conhecemos. Isso tem um pouco mais de um ano, né, talvez uns 16 meses, mas enfrentou batalhas diferentes, né, por estar entrando num mercado que é 100% masculino, no Mato Grosso do Sul. Agora ele não é mais, porque a Alessandra entrou. E você montou uma equipe muito interessante, né, que colocou as mulheres, colegas suas, para fazer essa atividade com um desafio diferente. Essas experiências, como a realização da Campo Grande Expo, trazer também o que foi feito, né, as experiências de pessoas como a Teca Vendramini, que participa do congresso, isso muda, né, porque eu participei de alguns programas, né, participamos juntos, nas quais nós tínhamos a participação de produtoras rurais, começaram a participar de debates. Isso mudou esse cenário, Alessandra? Mudou, e uma vai fortalecendo a outra, como eu disse, né? Não é fácil, não foi fácil, e dificilmente um desafio costuma ser, né? Então, a nossa grande missão é motivar as mulheres que ainda não tiveram força suficiente para engajar, né, conosco, que venham somar, que tenham persistência naquilo que se propõe a fazer, seja no campo, seja na cidade, porque o agro ele está em várias frentes, né? Não só no campo, mas principalmente na cidade, o agro também existe. E o Congresso ele vem coroar tudo isso, coroar esse movimento feminino que tem acontecido e trazer uma troca de experiências e, acima de tudo, criar um ambiente onde as mulheres também façam networking, que é super importante, estarmos conectadas, estarmos unidas, vivenciando uma a experiência da outra, porque isso, além de fortalecer, abrevia caminhos, né? Hoje, a mulher que vier falar comigo a respeito de criar eventos, com certeza eu vou poder já passar uma vasta experiência a respeito. Bom, e por falar no Congresso das Mulheres do Agro, São Paulo, dia 23 e 24 de outubro, um evento imperdível. Alessandra, tem uma condição especial também das inscrições, como é que elas estão ocorrendo para as participantes? Isso, as inscrições são realizadas pelo site, né, Congresso Nacional das Mulheres, e nós temos uma condição especial, como eu disse, na nossa rede social, @Campo Grande Expo, tem um código no último post, é só utilizar esse código e vai ter acesso a 30% de desconto nas inscrições. Tá certo, Alessandra. Obrigado por você ter vindo, obrigado por estar aqui conosco no Canal do Boi e sucesso no Congresso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde para você, Alessandra. Eu conversei com a Alessandra Piano, ela realizadora da Campo Grande Expo e também participa aí desse grande congresso brasileiro das mulheres do agronegócio que acontece nos próximos dias 23 e 24 de outubro em São Paulo e que conta com cobertura do Canal do Boi.
Olha, o Bom Dia Produtor está chegando na sua reta final desta quinta-feira. A gente agradece muito pela sua companhia aqui ao longo desta manhã e a gente encerra te agradecendo pela participação e já fazendo um convite para o programa de amanhã, né, Ju? É verdade. Amanhã tem muita coisa boa também por aqui. Você já é o nosso convidado especial. Ju Comparim, obrigada, viu, pela sua companhia no dia de hoje também. Quero fazer o convite porque daqui a pouco eu vou voltar ao vivo também pelo canal do Boi, trazendo a agenda de leilões para você de todo o Brasil. Obrigada pelo carinho da sua companhia, pela sua atenção. Bom dia a todos e até amanhã no Bom Dia Produtor e mais tarde aqui na agenda de leilões. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.